que se os homens tivessem esquecido de Jesus, se não tivessem mais seguido o caminho cristão e se limitassem a viver os 10 mandamentos, a terra hoje seria muito melhor. Só com os 10 mandamentos. Jesus vem para explicitar melhor e resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos principais. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos está toda a lei e todos os profetas. Jesus fala isso. Então ele não veio destruir a lei. A lei mosaica no seu conteúdo moral. E se você observar os 10 mandamentos, que no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo estão ali todos elencados, você perceberá que em 10 mandamentos existem 18 nãos. 18 negações. Não e nem. Não fazer isso, não fazer aquilo, nem outra coisa, nem outra coisa, nem outra coisa. São 18 negações, mostrando às pessoas que era necessária uma disciplina para a qual elas não estavam acostumadas. Isso no tempo de Moisés, imagine. Jesus vem reforçar isto, mas de uma forma amorosa. Por isso que ele diz, eu não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento, vim melhorar a compreensão das leis morais que estão vigindo, que estão valendo para toda a humanidade. Então é um capítulo de instrução muito importante. Depois nós caminhamos no Evangelho e vamos encontrar no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Este capítulo 3 fala, na expressão de Jesus que diz isto, há muitas moradas na casa do Pai, se não fosse assim eu vô-lo diria, explicando a beleza da criação, as diversas esferas que existem no universo, habitadas, cada uma delas como uma sala de aula, preparada para um nível evolutivo, como as classes que nós temos na vida, que nos ensinam a ler e escrever, nos ensinam as diversas matérias, e a cada grau vão ganhando em amplitude e em especificidade, tornando mais profundos cada ensinamento. Isso Jesus fala. Explica então que a Terra é um dos planetas mais atrasados na ordem evolutiva. Só perde para os planetas primitivos, onde os seres que foram criados por Deus e atingiram o estágio de seres humanos agora, começam as suas primeiras encarnações, os mundos primitivos. Depois deles, a Terra se encontra no segundo patamar evolutivo em termos de mundo, em termos de sala de aula, que é o patamar dos planetas de prova e expiação. Nos planetas de prova e expiação, explica o Evangelho segundo o Espiritismo, o mal predomina sobre o bem. E os espíritos que ali estão precisam destes contrastes para aprenderem a separar uma coisa da outra. Por isso que a Terra apresenta ao ser humano tantas dificuldades em termos de saúde, doença, riqueza e pobreza. Com isto o ser humano vai aprendendo pelas cabeçadas que dá ou pelos concertos positivos que faz a conduzir-se melhor. É o processo de alfabetização das leis na sua própria existência. Lei de causa e efeito. O que você faz, você receberá. A cada um segundo suas obras, fala Jesus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vá e não tornes a pecar, para que coisa pior não volte a te acontecer. Expressões faladas por Jesus que revelam a lei de causa e efeito. Assim, a Terra, como um planeta de prova e expiação, permitirá que os seus habitantes comecem a aprender nesse estágio como funciona isto, a benefício de si próprios. Mas eles não estão condenados a ficar no planeta de prova e expiação. Nem a Terra ficará para sempre neste patamar. Depois vem o mundo de regeneração, um mundo onde o mal ainda existe, mas o bem começa a predominar sobre ele. Coisa que já está começando a acontecer na Terra. Já há um embate muito intenso
entre essas duas realidades. A realidade inferior que está sendo expurgada, que está sendo limpada, que está sendo clareada, que está sendo filtrada, e a realidade positiva que começa a exigir transformações. O bem começa a estabelecer-se de forma mais intensa, mesmo que não pareça ao seu primeiro olhar, ao nosso olhar desavisado. Isto já é um efeito da melhoria do ambiente terreno a caminho do mundo de regeneração, que vai ser um mundo onde este processo evolutivo continua, mas já há menos pressões da ignorância, da maldade. Este é um planeta, este mundo de regeneração é um mundo intermediário entre o mundo de prova e expiação e o mundo chamado mundo feliz. No mundo feliz, somente os espíritos que já atingiram o grau de bondade podem entrar. Imagina então que felicidade, você viver sem ter essas pressões, sem ter alguém querendo te prejudicar, sem ter na alma de ninguém nenhuma nódoa que queira fazer com que você sofra por gosto. Mundo feliz. E depois nós temos outras etapas até chegarmos aos mundos perfeitos. Então, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec elenca as falas de Jesus e as orientações dos espíritos a respeito deste processo evolutivo. E é interessante a gente lembrar, para que você possa compreender a estrutura de cada capítulo do Evangelho, que Allan Kardec reúne esses textos da Bíblia, do Novo Testamento, que são reveladores dessas informações, comenta-os numa primeira parte de cada capítulo e depois, com o título de Instruções dos Espíritos, Kardec traz as mensagens de entidades elevadas, de espíritos superiores, que foram escritas através de médiuns e que estão explicitando melhor o conteúdo daquelas passagens do Evangelho, dos Evangelhos canônicos. Então, espíritos amigos, espíritos elevados trazem suas referências sobre esses temas. E é por isso que é tão importante a compreensão disto na esfera da doutrina espírita. Em cada capítulo é assim que Kardec estabelece o seu desenrolar. Depois do capítulo 3, vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, você encontrará um conforto muito intenso, porque você vai entender que ninguém pode ingressar no reino de Deus se estiver impuro, se não estiver limpo, se não estiver preparado, se não vestir a veste nupcial. Mas como eu faço isso? Eu cometi tantos erros, eu estarei interditado então de ingressar no reino do Pai? Não! Você poderá voltar muitas vezes, você poderá voltar e reparar o mal que você fez, você não está condenado ao inferno. Nem ganhará o paraíso de graça porque alguém rezou bastante para você, porque você deixou pago isso nas igrejas. Não! Você se torna agente construtor do seu futuro. E é por isso que o capítulo 4 é tão esperançoso, tão boa notícia. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus fala isso a Nicodemos. E Nicodemos, que era doutor da lei, um homem esclarecido, um homem bem capacitado, pergunta: Senhor, como é que é isso? Como é que um homem sendo velho pode voltar para dentro da barriga da sua mãe? E Jesus se admira: você, Nicodemos, sendo doutor da lei, não entende estas coisas quando eu te falo das coisas do mundo? Como é que você poderá entender quando eu falar das coisas divinas? E Jesus, então, neste capítulo, através das inúmeras falas dele junto aos seus discípulos, que são depois explicadas por Kardec e completadas pelas mensagens espirituais, aborda por que é importante que a gente nasça, por que é importante que a gente renasça, por que é importante que a gente possa vencer nossos limites transformando-os em coisas melhores, para que nós entremos de verdade em níveis evolutivos mais elevados. Se ficarmos sempre fazendo bobagem, sempre cheios de vícios, sempre cheios de erros, sempre violentos, como vamos entrar no reino de Deus? Vamos fazer o quê? Uma favelona lá no reino divino? O paraíso todo nos recebe e nós montamos o quê? Um monte de barracos, porque só sabemos fazer isto? Não. Não podemos tomar de assalto